Todas essas pessoas passando por esses seguranças, subindo essas escadas, cumprimentando esses jornalistas. Toda essa gente entrando na sede da ONU em Nova York numa manhã de setembro de 2019 tinha uma expectativa. Certamente toda essa gente aí imaginava que a 74ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas começaria discutindo meio ambiente. Faria sentido que o tópico recebesse prioridade. Primeiro, porque no dia anterior, os líderes mundiais tinham sido confrontados com o duro discurso de Greta Thunberg. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Segundo, porque o primeiro presidente a falar na Assembleia Geral seria justamente o do Brasil. Um país que deixou suas florestas queimarem e se viu envolvido em uma crise diplomática sem precedentes por causa disso. Era óbvio que, representando o Brasil, Jair Bolsonaro se concentrasse nesse assunto logo de cara. Mas não. Primeiro, obrigado a Deus pela minha vida. Jair Bolsonaro abriu falando sobre a ameaça socialista. Ele dedicou os primeiros minutos do discurso a menções negativas contra os governos de Cuba e Venezuela. Bolsonaro voltou a sustentar a teoria conspiratória de que os médicos cubanos que estavam atuando no Brasil tinham objetivos políticos e de guerrilha. Em 2013, um acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Não é verdade que os médicos não tivessem seus conhecimentos em medicina comprovados. A lei que instituiu o programa Mais Médicos em 2013 exigia textualmente os diplomas. Ainda assim, o presidente recorreu ao passado da Guerra Fria na tentativa de sustentar a ideia de que os médicos eram guerrilheiros. A história nos mostra que já nos anos 60, agentes cubanos foram enviados a diversos países para colaborar com a implementação de ditaduras. Poucos minutos depois da fala de Bolsonaro, o chanceler cubano, Bruno Rodrigues, se manifestou. Ele escreveu: Eu rejeito categoricamente as calúnias de Bolsonaro contra Cuba. Ele está delirando e anseia pelos tempos da ditadura militar. Ele deveria cuidar da corrupção de seu sistema de justiça, governo e família. Ele é o campeão do aumento da desigualdade no Brasil. As menções à Venezuela não foram muito mais simpáticas que as feitas a Cuba. Em ambos os casos, o esforço foi no sentido de posicionar o Brasil como um país antissocialista. A Venezuela, outrora um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade do socialismo. O socialismo está dando certo na Venezuela. Todos estão pobres e sem liberdade. O discurso contra o socialismo fez menção até mesmo ao Foro de São Paulo, uma organização de partidos de esquerda da América Latina que o bolsonarismo chama às vezes de secreta, às vezes de criminosa, sempre conferindo ao Foro, que é uma entidade real, um poder, uma influência e uma aura assim mística de segredo que são absolutamente ficcionais. O Foro de São Paulo, organização criminosa, criada em 90 por Fidel Castro, Lula e Chávez, para difundir e implementar o socialismo na América Latina, ainda continua vivo e tem que ser combatido. Depois de quase 10 minutos de queixas contra os males do socialismo, aí sim ele chegou no grande tema do dia. Agora vamos falar de Amazônia. Ao falar sobre a Amazônia, o Bolsonaro fez valer aquela que talvez seja a principal característica do tipo de política que ele faz. Bolsonaro consegue sustentar diferentes versões diante de diferentes públicos para o mesmo fato. As queimadas na Amazônia são um exemplo muito claro dessa estratégia. Isso aqui é o que ele disse em 24 de setembro, diante dos líderes mundiais reunidos na Assembleia da ONU. Vale ressaltar que existem
queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Agora, volta um pouco no tempo, para o dia 22 de agosto. Aqui, Bolsonaro estava diante não de líderes globais, mas de jornalistas brasileiros. Nessa ocasião, as queimadas eram culpa das ONGs. De modo que esse pessoal está sentindo a falta do dinheiro. Então, pode estar havendo, sim, pode, não estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. E se você voltar mais ainda no tempo, para o dia 22 de julho, a posição dele muda de novo. Nesse período, Bolsonaro dizia que as queimadas não existiam e que o INPE tinha se equivocado ao levantar os dados. Pode haver algum equívoco, pode. Em setembro, já não é possível dizer que as queimadas não existem. Até porque, a essas alturas, elas já geram uma crise diplomática com a França, por exemplo. Bolsonaro então diz que há sensacionalismo. Curiosamente, ele se refere à França de maneira indireta, sem mencionar a gestão de Macron diretamente, como ele fez nos casos de Cuba e Venezuela. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Esse é o chefe Raoni em uma visita à Europa. Ele é cacique do povo Kayapó, tem 89 anos, já foi tema de documentário, já se reuniu com presidentes, líderes religiosos, é uma voz ativa na defesa dos povos indígenas e está consciente do futuro que as mudanças climáticas reservam ao mundo. O chefe Raoni é cotado para o Nobel da Paz de 2020, mas não pega leve ao dizer o que ele pensa sobre o Bolsonaro. Bolsonaro, ele é para besteira, né? E de debetiza. Um cacique que é recebido por chefes de Estado de todos os continentes certamente não agrada a Bolsonaro. E, justamente por isso, o presidente do Brasil usou boa parte do seu tempo na Assembleia Geral para desautorizar Raoni. Na tentativa de neutralizar o cacique, o Bolsonaro se fez acompanhar por uma garota indígena. A moça, segundo Bolsonaro, seria uma representante legítima dos povos originais do Brasil, ao contrário do cacique Raoni. Para viabilizar a liderança de Izani, Bolsonaro leu uma carta de uma associação de agricultores indígenas. O grupo de agricultores indígenas do Brasil, formado por diversas etnias e com representantes por todas as unidades da federação, que habitam uma área de mais de 30 milhões de hectares no território brasileiro, vem respeitosamente perante a sociedade brasileira endossar apoio total e restrito à indígena Izani Calapalo, aqui presente. Acabou o monopólio do senhor Raoni. A Izani, claro, não foi escolhida pelo presidente à toa. Ela é alinhada ao governo e ajuda Bolsonaro até mesmo na tarefa de dizer que as queimadas são culpa dos povos indígenas. Dizendo sobre as queimadas, que é culpa do governo Bolsonaro que entrou, ele está queimando todo o Xingu. Não existe isso daí. A nossa cultura é ser roça para plantar mandioca e para plantar outras coisas. Isso faz parte da nossa cultura. Queimar a roça para limpar, para que a gente possa plantar alguma coisa lá. Isso faz parte, não é porque entrou o novo governo, ele está queimando tudo. Embora tenha sido aprovada pela tal Associação de Agricultores Indígenas, a presença de Izani foi repudiada por lideranças do Xingu, que escreveram uma carta se manifestando, diz o texto. Desrespeita-se a autonomia própria das organizações dos povos indígenas de decisão e indicação de seus representantes em eventos nacionais e internacionais. O governo brasileiro ofende as lideranças ao dar destaque a uma indígena que vem atuando constantemente em redes sociais com o objetivo único de ofender e desmoralizar as lideranças e o movimento indígena do Brasil. Ao contrário do que tradicionalmente acontece, o discurso de Bolsonaro não foi distribuído à imprensa com antecedência, mas também não fez muita diferença, porque muito do que constou na fala do presidente era previsível, era mais do mesmo. Esse discurso era mais uma tentativa de exportar as conspirações nas quais o bolsonarismo se apoia domesticamente. O
Brasil de Bolsonaro distribui violência seguindo estritos critérios sociais e raciais. Já a distribuição de vergonha alheia é universal e gratuita. Ah, se o Brasil distribuísse renda, demonstrando a mesma eficiência que tem ao distribuir vergonha alheia, hein? Agradeço a todos pela graça e pela glória de Deus. Meu muito obrigado. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente quer agradecer o Marcelo e a Marina, que fizeram essa tela linda, maravilhosa, que agora mora na nossa casa. Muito obrigada, Marcelo e Marina. Beijo!